Olá, Gustavo. Aqui é o Marcelo e eu vou realizar a correção do seu exercício E7. Já recebo um erro aqui. Vamos ver. Ele está dando um erro de agendamento aqui para você, então ele está avisando que você não pode não seria possível, né, pelo planejamento, completar a atividade no tempo que você estimou, porque ele está ligado a outra coisa e a conflito de agendamento. Vamos abrir aqui, eu já vi o seu print screen, está correto. Você fez tudo até o passo 20 e bateu um print screen para a gente. Por falar em passo 20, vamos nele. Então vamos entrar com a meta, por exemplo, no fim deste mês. E vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aparentemente não é exatamente isso. Vamos ver aqui então. Vamos ver se você cometeu algum errinho ou fez corretamente e foi pela data que eu escolhi. Então eu vou aqui em editar. Então você está com Highlight Filter. Muito bem. Então você não cometeu esse erro. Vamos ver em Box Styles também. Você aplicou o seu passo 20. Muito bem. E quando estiver como marcado, então estiver ressaltado, né? Ele estava aqui. Então vamos para uma data menor, inclusive no nosso filtro. Então vamos novamente ao passo 20, entrar com uma meta menor. Certo, então está funcionando perfeitamente, foi apenas pela data que eu escolhi, Gustavo. Anote o número 23 e vamos dar continuação. Vamos ao passo 21S. Também já está com filtro e foi pintado. Só não foi pintado da forma que nós gostaríamos. A forma que nós pedimos é que ele tenha linhas variando. Então, uma linha é cinza e a outra linha é branca, Gustavo. Por quê? Desta forma, fica claro a alguém que está querendo preencher isso aqui em campo no projeto que esta linha nesta coluna tem sua equivalência, para que não haja confusões. Se você imprimir ela toda em branco, a chance de que alguém, em uma obra ou em um projeto de verdade, na hora erre é muito maior. Então a recomendação é que você faça dessa forma, de forma a minimizar esse risco. Uma informação errada você sabe que pode complicar todo o monitoramento e controle do seu projeto. O passo 21C é similar, porém ele não tem, ou melhor, ele tem este actual work e actual cost, para que você possa também ir verificando isso. Ele deveria ter sido pintado aqui, todo ele. Então neste caso você poderia, por exemplo, tirar o filtro, pintar tudo e depois colocar o filtro. A única coisa é que neste ponto você poderia ter linhas repetidas. Então não era necessário, por exemplo, para você que está fazendo como um exercício, pintar as linhas, né? Por quê? Porque se você fizesse isso, eu poderia não ver corretamente. Claro que seria muito bom que tivesse pintado. Então vamos para o seu passo 22, que são planilhas de controle já. Então vamos ver o seu controle. Todos esses são controles de formas similares. Cada um deles exige um nível de esforço, tempo e dinheiro maior do que o outro. Então, por exemplo, para um controle eu tenho uma precisão menor, porém eu tenho um custo muito menor e uma mão de obra ínfima. Já para o mais complexo, eu teria um custo altíssimo, mas porém uma precisão muito boa. Então, isso vai variar com a necessidade e com o orçamento de cada projeto, certo? Então vamos olhar aqui. Vou sem a meta, quero olhar tudo.
certo? Aqui você colocou, pintou, sem a meta também, e agora com a meta vamos verificar. Veio até aqui, vamos habilitar a meta aqui novamente. Pronto. Já vi que seu projeto não teria terminado, mas estaria bem próximo disso. Então vamos para o mês anterior, isso, de forma que a gente visualizasse. Muito bem. Caso tenha ficado alguma dúvida de como funcionaria isso, quando você escreve lá início real, término real, por exemplo, aqui que você não está totalmente pintado, se você escrever um início real, o seu project vai entender que esta é a data de verdade e vai replanejar durações, datas, início, tudo isso de acordo com as datas que você inserir aqui, certo? Então o seu início real muda sim todo o seu planejamento, de forma que se você iniciou com um mês de atraso uma atividade, o project já entende que ele tem que replanejar isso para as atividades seguintes. E aqui eu vou te mostrar o passo 23, que são seus indicadores de desempenho. Então aqui você pode fazer ajustes finos do que for necessário. Pode ver indicadores financeiros e estatísticos aqui, que normalmente não são utilizados de forma completa pelos usuários da ferramenta. A maioria utiliza um ou dois desses indicadores, não todos esses. Não porque é ruim, e sim porque é complexo demais e exigiria um monitoramento também caro demais para ter todos eles funcionando de forma precisa, Gustavo. Porém, você deve aprender porque você tem a possibilidade de utilizar. Claro que utilizá-los é muito bom, desde que você possa pagar e despender o tempo necessário. E neste modo ainda nós temos um detalhamento de cada um dos itens selecionados. Então eu escolho, por exemplo, a minha atividade e tenho acesso a quais recursos estão nele de uma forma personalizada. Seria uma visão bem similar, porém só com ela. Então facilita bastante na hora de fazer algum ajuste que seja necessário, ok? Então a gente fica por aqui. Vou pedir apenas que você anote o número 89. E se você tiver alguma dúvida, assista a correção dos seus amigos, pois neles foram abordados algum detalhe ou alguma dúvida que você tenha ficado também. E quanto ao budget, que foi pedido uma explicação, budgets são tarefas não, são recursos de forma do quanto você tem. Então um budget cost é quanto você tem para gastar, por exemplo. Então você pode ter patrocínio da empresa 1, patrocínio da empresa 2 e 3, financiamento e dinheiro próprio, por exemplo, ou lucro de alguma outra coisa. Então cada um desses pode entrar como um budget cost diferente, de forma que a ferramenta vai entender que o que ela tem disponível para gastar é o total destas verbas. A mesma coisa pode acontecer com o seu aporte de horas, então um recurso do budget work. Eu acho que é mais prático sempre utilizar o budget cost, de forma que você verifique o quanto tem e o quanto gastou. É uma forma de fazer isso sem precisar utilizar meio externo, seja papel, Excel ou qualquer outro tipo de cálculo. Certo, Gustavo? Então